Muito bem. Agora vamos lá. Então, gente, só para evitar problemas, essa reunião está sendo gravada e nós vamos colocar essa gravação depois no YouTube. Então, nós já tivemos dificuldades anteriormente com esse tipo de problema. Se alguém tiver objeção quanto à publicação da imagem, por favor, avise, tá? Então, nós estamos propondo, o que eu estou propondo é basicamente fazer um curso que se chama Psicanálise Operativa de Pichon Rivière e José Blair, a perspectiva materialista dialética da psicanálise. Trocando em miúdos, isso costuma ser chamado de teoria e técnica dos grupos operativos, tá bom? Na verdade, o que Pichon e Blair, a maior contribuição que eles fizeram no campo da psicanálise, a gente pode falar dela como uma analogia com o que o Marx e o Engels fizeram com a dialética do Hegel, quando Marx dizia que ele queria virar de cabeça para baixo a dialética de Hegel, rompendo com o seu idealismo original para fundamentar a dialética em bases materialistas sólidas. Pichon e Blair fizeram algo semelhante. Eles viraram de cabeça para baixo a proposta de Freud, rompendo com o racionalismo e o idealismo originais de seus fundamentos, para estabelecer bases sólidas materialistas dialéticas para a psicanálise. Por diversas razões históricas, essa questão, essa revolução que eles fizeram ficou como que no silêncio, né? E o Blair resumia isso dizendo que a proposta era a partir de Freud, com Freud, para além de Freud. Então, a grande questão aí, né, do porquê desse curso é porque, por razões diversas, históricas, culturais, situadas historicamente nos anos 60 e 70 do século passado, a transmissão da psicanálise operativa centrou-se muito na técnica dos grupos operativos, deixando de evidenciar os fundamentos materialistas dialéticos da psicanálise que estão na base das propostas de Pichon e Blair. Em outros termos, fala-se muito de teoria e técnica dos grupos operativos, mas a ênfase da transmissão em todos esses anos se resumiu à transmissão da técnica, muito mais do que da teoria. Daí que eu constato uma falta imensa, histórica, de uma apresentação sistemática dos fundamentos materialistas dialéticos da psicanálise operativa. Eu sempre senti essa falta, né? E é isso que eu pretendo, de alguma forma, preencher com esse curso que eu estou propondo. Na verdade, essa proposta é um grande desafio e uma aventura
que eu considero que só pode ser concretizada com a participação de um grupo de pessoas que se comprometa a compartilhar essa travessia. Eu estou concluindo a elaboração de um rol estruturado dos temas a serem abordados no curso, que em breve eu procurarei publicar no site da Conversagem. Eu fiz uma página já da Conversagem que está transmitida nessas mensagens que foram veiculadas hoje, onde já estão incluídos uma série de elementos, inclusive uma ficha de inscrição e um modo como as pessoas podem, então, entrar em contato conosco através dessa ficha de inscrição. E, com isso, então, nessa página, a gente vai completar as informações à medida que eu for trabalhando elas. De todo modo, os temas a serem abordados vão ser aqueles temas tradicionais da psicologia social operativa. O primeiro, o conceito de ECRO, que não sei se todos estão lembrados. ECRO é uma sigla que se refere a esquema conceitual referencial e operativo. Depois, o conceito de vínculo, o conceito de rede vincular, o conceito de tarefa, com tarefa explícita e tarefa implícita, os métodos básicos e daí por diante. A diferença fundamental do que eu pretendo fazer é que a cada passo eu quero explicitar não só as bases psicanalíticas, como também a concepção materialista dialética que sustentam esses conceitos. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Quando você fala nesta concepção materialista dialética, isto não é claro para mim. Você poderia dar um breve overview do que é essa concepção, Marco? Sim, vou fazer o seguinte, eu vou finalizar essa apresentação aqui, que aí na interação direta entre nós isso melhor, tá bom? Perfeito. Pode, claro. O modo de funcionamento do grupo, nós estamos pretendendo fazer uma reunião por mês, em princípio, no primeiro sábado de cada mês. Há algumas pessoas que estão solicitando que seja no segundo sábado. Então, isso é uma questão que ainda nós vamos ter que resolver. O horário será esse, das 16 às 18 horas, pelo Zoom, no horário de Brasília. Tá? Em cada uma dessas reuniões, os primeiros 45 a 60 minutos, eu vou fazer uma apresentação do tema do dia, né? Ou seja, basicamente é uma aula. No tempo restante, eu vou coordenar um grupo operativo à distância, pelo Zoom, com os participantes, para a elaboração do material mobilizado pela aula. Essa é a técnica tradicional da didática de Pichon. As informações adicionais já estão publicadas no site da Conversagem, na aba dos grupos focais. Vocês sabem, a página do site da Conversagem é www.conversagem.com. E a retribuição pelo curso seguirá as nossas normas básicas, quer dizer, que são básicas assim. Ninguém é excluído por questões financeiras e a gente dá um valor de referência básica que seria de R$200 por hora, mas cada um vai pagar aquilo que puder. Tá? Então, é essa a apresentação que eu tinha preparado. E vamos pensar, então, na resposta
A pergunta foi feita pela Rosângela, não foi isso, Rosângela? Isso mesmo, Marco. Tá. O que é que Pichon e Blair fizeram, né, fundamentalmente? Eles primeiro romperam com a visão psicanalítica do conceito de instintos, né? Marco, só uma observação. É que você não está aparecendo. Você está sabendo? Newton, eu não entendi. A sua imagem não está aparecendo. Ah, é? Deixa eu colocar aqui, então, a outra imagem. Agora sim. Tem dois Marcos aqui. A Agora imagem tem do meu dois celular não está aparecendo aí? Para mim está aparecendo. Tem o Conversagem e o Marco. Tá? Conversagem é uma figura que é o logo da Conversagem, do Interpsique, não sei, mas tem uma logo só. Não. Mas você fala E disso que pela tá Conversagem. para E ela. o Marco está sem som e com imagem. Agora estão os dois com imagem. Tá ok. Então vamos lá. É porque o Newton deve estar, talvez, vendo um por um, né, Newton? Tenta a galeria aí no View. Não, eu estou vendo todos. Você Tá. no centro e os outros participantes. Então, vamos à pergunta da Rosângela, né? Então, Rosângela, a questão básica é que Pichon e Blair substituíram a visão de instintos para colocar no lugar da visão de instintos o conceito de necessidades, sobre os quais eles fundamentam todo o conceito de vida, né? E como motivação básica para a relação entre as pessoas, para as interações sociais, né? E também nessa fundamentação, ele constitui também o conceito de eco, né? Na medida em que, a partir do conceito de eco, ele tenta explicar uma relação de constituição do mundo interno em que a relação do sujeito com o mundo está fundamentada numa relação de mudança, né? De transformação. E essa mudança é sempre vista como uma mudança dialética, né? Levando em consideração sempre as três leis básicas da dialética, que são a primeira, a da interpenetração dos contrários, onde os contrários sempre contêm o seu oposto, né? Quer dizer, nessa relação aqui, onde nesse momento eu estou exercendo um papel de professor, esse papel de professor nunca vai poder existir se não existir, ao mesmo tempo, o papel de aluno. E o papel de aluno e de professor se incluem mutuamente, porque o aluno sabe da dúvida, do desconhecimento, e ele tem que ensinar essa dúvida ou esse desconhecimento a quem está exercendo o papel do professor. E assim, também o professor, enquanto aquele que detém o conhecimento, ele tem que aprender a dúvida, ele tem que aprender o desconhecido para poder ensinar, né? Então, essa é a primeira lei, a interpenetração dos contrários. A segunda lei, que é a lei da acumulação quantitativa, é uma lei básica, né? Quer dizer, e daí vem a ideia dos grupos operativos, né? É necessário que haja uma acumulação quantitativa do processo de
de oposição das contradições para que possa haver um salto qualitativo. Né? E a terceira lei da dialética é a lei da negação da negação. Ou seja, na medida em que se coloca uma tese que é contraditada pela antítese, a superação dessa contradição se faz na síntese, onde na síntese, tanto tese, quanto antítese, quanto sua contraposição são negadas. Né? Eu gosto de explicar isso através da teoria do conhecimento. Quando nós, seres humanos, começamos a tentar explicar o universo, a primeira teoria surgida foi a geocêntrica. Né? Com o passar dos anos, nós tivemos a teoria heliocêntrica, que se contrapunha à teoria geocêntrica. Passaram-se séculos e ainda se propõe a teoria da relatividade geral, a partir da qual todos os elementos estão em movimento, uns em relação aos outros. E depende do ponto que foi escolhido para fixar o observador, para que se possa entender o movimento a partir do ponto fixado para o observador. A partir daí, do ponto de vista da teoria da relatividade, teoricamente, tanto a teoria da geocêntrica quanto a teoria heliocêntrica seriam verdadeiras e, ao mesmo tempo, são falsas. Está claro? Então, o que Blair e Pichon vão fazer o tempo inteiro no campo da psicanálise e da psicologia é a questão desse exercício constante dessas três leis da dialética. Né? Um dos sinais disso vem com aquilo que é o experimento fundamental que se costuma fazer com os grupos operativos, que são as chamadas experiências acumulativas, né? Que são processos através do qual, através de uma constante contraposição entre momentos de aula e de dinâmica de grupo, tá? Se procura fazer um salto qualitativo no processo de aprendizagem e de aquisição de conhecimento. Não sei se te respondi, se tem dúvidas por aí. Alguém mais quer fazer alguma observação? Maria Eu diria, Marco, que foi um bom ponto de partida. Tem uma profundidade enorme em tudo isso que você falou, mas deu para ver por onde deu para perceber por onde é que você está navegando. Obrigada. No canal Conversagem no YouTube tem um vídeo sobre a ética e suas circunstâncias, onde na parte inicial desse vídeo eu trabalho bastante a questão da diferenciação de materialismo e idealismo e explico também essa questão das três leis da dialética. Eu sugiro que, se vocês puderem ter acesso no YouTube, basta pesquisar Conversagem, vocês podem encontrar esse vídeo lá. É um vídeo de, acho que foi há 2 anos atrás que eu fiz esse vídeo. Tá? A ética e suas circunstâncias, é isso? A ética e suas circunstâncias, Ok, obrigada. Mariângela, você está conseguindo ouvir a essa altura? Seu microfone está cortado, tá?
Eu não consegui ouvir você, mas tudo bem. Não, seu som não está chegando, mas tudo bem. Se for necessário, você solta uma mensagem no chat. Estou conseguindo ouvir. Melhorou? Agora ouvi. Ah, então tá. Agora ouvi. E aí, alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer? Mariângela, se apresenta rapidamente para nós. Quem é Pois não. você? Onde que você está? Olha, meu aqui. Ai. Voltei, peraí. Então, Agora me sumiu a imagem. Bom, eu sou Mariângela, né? Eu sou assistente social de formação. Guilherme, E você sim- está sem microfone. Ai, meu Deus. Sumiu, Pode falar, gente. Mariângela. Sumiu de novo. Acabou o Não, som. estamos te vendo e É, estamos te sem ouvindo. som. Voltei. Bom, eu sou assistente social de formação. Trabalhei basicamente sempre, né, com desenvolvimento comunitário e na política de assistência social no município de São Paulo. Né? Eu me aposentei esse ano, agora em fevereiro, voltei para o ramo da consultoria. No momento eu estou trabalhando, né, uma consultoria voltada para a educação, que seria uma questão do patrimônio escolar, um projeto da FDE, e que eu tenho a satisfação de estar trabalhando com o Milton nesse momento, né, com o Milton. E eu tenho interesse em conhecer mais sobre os grupos operativos, e foi por esse motivo que eu tinha até conversado com o Newton e ele me fez esse convite e eu aceitei de pronto. Então, na verdade, eu não sou psicóloga, né? Eu faço parte da outra área de conhecimento, mas tenho bastante interesse em adquirir conhecimento nessa área. Talvez eu vou ter muito mais dificuldade que os demais. Bem, deixa eu te falar. Essa sua fala me dá oportunidade para explicitar uma posição básica do Pichon. Pichon dizia que todo ser humano, por experimentar a vida psíquica, tem direito de conhecer a psicologia. Que ele não limitava a transmissão dos conhecimentos dele somente a psicólogos ou pessoal da área psíquica. Ele fazia questão de abrir esse conhecimento para todo mundo. Na famosa experiência de Rosário, ele incluiu, inclusive, grupos de corretores de imóveis e economistas e uma série de outras pessoas para poder desenvolver esse experimento que, historicamente, foi muito importante para o desenvolvimento das teorias de grupos operativos. Tá? Então, sinta-se à vontade, você está perfeitamente incluído no nosso grupo. Ai, que bom, que alívio. Tá bom? Muito obrigada. Eu te peço também, Maria, uma coisa. Aproveita aí o nosso chat e deixa o seu nome completo, seu telefone celular e seu e-mail para eu poder ter formas de contato com você depois de hoje, tá? Perfeito. Quem mais quer falar? Eu não sei se eu perdi em algum momento, mas qual é a duração? Você falou dos encontros aos sábados, mas Tá bom. quantos Essa é uma sábados? boa questão. Eu ainda não tenho uma duração total fixa. Tá? O que eu sei é que nós vamos fazer uma reunião por mês para ir desdobrando progressivamente esses temas. Vai depender muito, inclusive, de em que medida eu consiga transmitir, vocês consigam absorver esses conteúdos que eu vou passando, porque eu pretendo desdobrar uma dialética
operativa, ou seja, ela interage, cada aula vai interagir com aquilo que aconteceu no grupo anterior, de tal forma que a gente possa caminhar numa forma onde o conteúdo possa, de fato, ser transmitido e absorvido, certo? Eu imagino que a gente possa fazer isso no decorrer de um ano, mas pode ser que leve um pouco mais de tempo. Tá? Então, fundamentalmente, o que eu estou querendo contratar com as pessoas é um ritmo, mais do que um prazo. Tá? Uhum. Eu brinco muito com meus pacientes, meus alunos, que um processo que envolve conteúdos psicanalíticos, ele é como uma academia de ginástica, só que nessa academia de ginástica nós vamos fazer prioritariamente um exercício de ginástica das circunvoluções cerebrais, para que elas não se transformem em alças intestinais. De longe, as duas podem ser muito parecidas, mas o conteúdo é fundamentalmente radicalmente diferente. Tá bom? É uma brincadeira que eu faço. Tá? Então, essa é a ideia. Quer dizer, nós vamos começar. Eu não sei exatamente ainda quando nós vamos começar. Eu espero que a gente possa começar dentro de um mês, mais ou menos. O que eu peço é que as pessoas entrem no site e preencham a ficha de inscrição. Eu pretendo começar com um mínimo de 8 participantes, mas eu desejaria por volta de 12 a 16 pessoas, de tal forma que a gente possa ter um grupo constituído que aguente eventuais saídas de alguma pessoa sem que o grupo seja prejudicado. Tá ok? Uhum. Mais perguntas aí? Eu tenho, Marco, apenas para esclarecer. Me parece bem interessante um curso que tem um começo, tem um meio, tem um processo e que me remete muito mais a um grupo de estudos e de evolução mesmo, como você falou antes. E também eu tive a impressão de conceito e vivência, mesmo por meio virtual. Mas quando você diz que na segunda parte da aula a gente teria um trabalho de grupo operativo, é nesse sentido da vivência, do grupo participar, ser um grupo operativo? A didática original do Pichon, né, sempre foi assim que se estruturava, inclusive, a escola de grupos que ele criou, né, a escola de psicologia social que ele criou. Então, havia sempre 2 momentos em cada reunião. Na primeira parte, havia uma exposição de conteúdos, né, que ele dizia que era como se o momento onde aquele que está exercendo o papel de professor faça uma depositação de conteúdo no grupo. Tá? O segundo momento era um momento de grupo operativo, onde aquela classe se dividia em diversas classes, em diversos grupos, né? Em geral com a participação de 8 a 16 pessoas em cada um desses grupos, que era coordenado, então, por uma equipe de coordenador e observadores. Né? O momento desses grupos era o momento de elaborar aquilo que foi mobilizado pelo conteúdo depositado. Então, nesse momento, não se pretende que as pessoas
fiquem repetindo, que nem papagaios, aquilo que foi falado na aula, mas sim que elas falem daquilo que foi mobilizado nelas pelo conteúdo trabalhado na aula. Ou seja, quais são as fantasias, quais foram as experiências, quais foram os conteúdos pessoais que foram mobilizados, quais são as ideias que foram suscitadas em contraposição àquilo que foi falado, tá certo? Ou seja, o aluno não é um aluno passivo, é um sujeito ativo na construção do conhecimento. E essa discussão, essa elaboração no segundo momento da aula é muito importante para a planificação da aula seguinte, porque por aí se pode pensar o que é que ainda precisa de ser complementado do ponto de vista de conteúdo. Por isso que eu entro com uma certa margem de, vamos dizer, de flexibilidade quanto ao tempo de desdobramento do próprio curso. Ok? Flávia, Marta. Não, para mim ficou claro. Eu não escutei o que você falou, Flávia. Para mim ficou claro, tá entendido. Claro. Guilherme, Marta. Tranquilo. Tranquilo. Outras questões que Talvez vocês uma podem pergunta. Eu tenho uma pergunta. Em outros cursos, você pedia que... Eu não estou conseguindo te escutar bem. Não está me escutando? E agora? Melhorou? Não, ainda não. Bom, eu e os microfones, para variar. Deixa eu ver o que... pá, não adianta. Ele arma automático isso aqui. Toda vez que eu entro no Zoom... Pronto, agora vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Ótimo. Tá. Ele arma um tal de regular automaticamente e bota um pedacinho, uma tripa daquelas de arrastar para aumentar o volume do microfone, ele me bota para os 40% e fica com o automático ligado. Eu esqueço de desligar o automático. Mas você pedia que os participantes fizessem ou tivessem feito análise. Isso permanece? Bem, eu considero que vamos dizer, é recomendável que as pessoas que façam esse curso tenham uma vivência pessoal de psicanálise, porque nós vamos utilizar muito esses conceitos e, por exemplo, na reunião passada, o Sérgio Storch, que está interessado em participar desse curso, ele falava da dificuldade dele de entender o conceito de transferência. Tá? Ora, é muito difícil que uma pessoa possa entender bem o conceito de transferência se ela não faz uma experiência específica de análise pessoal. Né? Óbvio que nós vamos trabalhar esse conceito do ponto de vista do grupo, mas eu acho que... Desculpe, me deu o soluço. Essa questão da experiência, da vivência, né, da experiência transferencial, ela é muito importante para poder se entender o conceito. Né? Porque senão nós ficamos de novo naquela questão de vamos dizer, daquelas
aquelas falas vazias, eu concordo, eu não concordo, eu acredito, eu não acredito, quer dizer, o problema é que, fundamentalmente, do ponto de vista transferencial, quando nós estamos numa relação de comunicação vincular, nós depositamos do outro uma série de conteúdos, né? Seja através da depositação de papéis, seja de conteúdos que a gente fantasia e que a gente coloca na pessoa do outro, né? E que se a gente não tem uma abertura para poder incorporar esse conceito do ponto de vista da prática, fica difícil de entender esse mecanismo, tá? Nós aqui não vamos estar utilizando esses conceitos com aquela forma, vamos dizer, tradicional que é utilizado na psicanálise. Hoje, mais nem tanto, né? Mas, tradicionalmente, na história da psicanálise, isso foi usado muito de uma forma, como é que eu diria assim, dogmática, né? Estrita, né? Quer dizer, quase como se houvesse uma nova religião com um dogmatismo incluído nesse processo. Isso tem que ser visto do ponto de vista psicodinâmico, né? E é importante que isso possa ser incorporado, tá certo? Eu recomendaria que as pessoas tenham uma experiência psicanalítica para poder acompanhar com melhor resultado um curso dessa natureza. Outras questões? Entre um encontro e outro, Marco, serão indicadas leituras, alguma coisa nesse sentido? Sim, eu vou na medida que for evoluindo, vou fazer referências, né? Vou basicamente fazer referências a textos, a conceitos, a ideias, né? Principalmente textos, né? E espero que, a partir daí, quer dizer, na medida que as pessoas possam tomar conhecimento desse material, que elas possam aproveitar. A ideia básica do Pichon, do ponto de vista didático, ele falava de uma didática de núcleo básico, né? Quer dizer, na verdade, ele propunha uma ideia de uma aprendizagem onde, do ponto de vista da relação do professor com o aluno, né, que esse pensamento fosse, como é que eu diria assim, que o que fosse transmitido é um conteúdo nuclear, né, que pudesse ser desculpe, eu estou copiando aqui um dado que os dados que vocês me passaram, porque quando termino o grupo eu perco esse material. Tá. Ok. Então, o que o Pichon pensava quer dizer, na medida que o sujeito não é um sujeito passivo, e na medida que o sujeito não é um sujeito vazio, que ele vem com seus conteúdos, vem com seus conhecimentos, vem com o seu material para uma experiência de aprendizagem,
o Pichon levava em consideração que o processo de conhecimento é um processo de transformação. Quer dizer, o sujeito que aprende é um sujeito que não só está com problema aqui com o meu... Vocês estão me ouvindo? Porque o Guilherme fez um gesto, eu pensei que... Acho que ele avisou que ia sair. Acho que ele avisou que ia dar uma saidinha só. Tá. Então, a questão é que o sujeito não é um sujeito passivo. Tá? Então, na medida que é dado um conteúdo a ele, ele vai transformar esse conteúdo. Tá? O Blair dizia que a superação da relação professor-aluno se faz no dia em que o aluno faz uma pergunta e o professor responde, eu não sei. A partir desse momento, os dois se transformam em dois investigadores diante do desconhecido. Então, a ideia fundamental é que vocês transformem esse conhecimento transmitido em algo que é o conhecimento de vocês. Eu não espero que vocês, no final de curso desse, se tornem pichonianos. Eu espero que vocês, no final desse curso, cada um tenha o seu próprio conhecimento, quer dizer, que a Rosângela seja uma rosangeliana, né? Que a Marta seja uma martiana, que a Mariângela seja uma mariangeliana, né? Que a Flávia seja uma flaviana, tá certo? Que o Guilherme seja um guilhermiano. Né? É essa a ideia básica, né? Quer dizer, não é se constituir aqui numa escola, num novo dogmatismo, pelo contrário. Tá? Só um segundinho. Gente, eu vou precisar sair, ok? Eu cheguei atrasado, saio mais cedo, mas continuo ligado, Marco. Tá? Ok, obrigado. Nada. Um abraço. Até. Assim, só para avisar todo mundo, o meu olho não é maluco, não. É que a minha câmera fica numa posição horrorosa. Então, eu tenho que olhar para o microfone, olhar para o monitor que está aqui, com uma câmera que está aqui. Então, eu fico olhando para vocês assim. Tá bom. Ok, gente. Saindo. Não é escauro. Tudo bem. E aí? Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Ô, Marco, toda essa explanação tua me fez lembrar aquela ideia bem legal do ensino-aprendizado, né? Que Qual todos ideia? nós... Eu não entendi o final da sua fala. Aquela ideia bem interessante, não só do Pichon, mas também do Paulo Freire, do ensino-aprendizado, né? O Blair tem a famosa palavra, o famoso neologismo que ele criou, que é da ensinagem, né? Ensino e aprendizagem. Ele transformou numa palavra só, que é ensinagem. E é muito interessante esse conceito, né? Eu demorei um tempinho para entender, ensinar e aprender, né? Então, por exemplo, neste momento que eu estou lembrando desse conceito, tem uma possibilidade de eu estar ensinando, né? E na medida que você, Marco, e o grupo também pensa junto, eu vou estar aprendendo. Eu não sabia dessa palavra do Blair, ensinagem. Ensinagem, E parece que tem uma outra pessoa que inventou uma outra coisa parecida, que é conversagem. Nós criamos esse neologismo aqui, brincando um pouco com essa palavra do Blair, né? Transformando a conversa num processo de aprendizagem também. Né?
desmistificando um pouco isso. Um grande problema na área do conhecimento e da academia é que se mitifica um pouco as coisas, né? E termina transformando o problema do conhecimento como uma coisa inalcançável, né? Que está lá numa espécie de habitação dos deuses, né? Um Olimpo. Vamos lá, eu estou aberto a perguntas e tudo mais. A minha pergunta vai na linha, quer dizer, a proposta é toda ela bastante interessante, Marco, e você traz uma experiência clínica bastante relevante, mas nós temos aqui pessoas de áreas tão diferentes, né? Como é que você vê a utilização desta abordagem e dos grupos operativos para além da clínica? Eu diria que, talvez, na minha vida profissional, esse seja o ponto que foi mais relevante, né? Porque eu trabalhei muito com instituições, com grupos, com integração de grupos em situações de trabalho, com grupos familiares, né? E, de certa forma, o que eu acho que a proposta do Pichot e do Blair tem de mais importante é de romper com as quatro paredes limitadas de um consultório psicanalítico e transpor esse conhecimento para a vida cotidiana. Tá? A experiência que a gente vem fazendo da conversagem pelo Zoom, esse grupo que a gente faz todos os dias, né, das 19h30 às 21h, e que eu sugiro para vocês que participem, né, tem sido uma experiência muito interessante nesse sentido. A gente tem falado que esse grupo tem sido uma espécie de grupo de psicoterapia da vida cotidiana, sem se constituir num grupo psicoterapêutico. Tá? Por quê? Porque durante esse grupo as pessoas trazem os conteúdos disso que a gente está vivendo nesses momentos tão dramáticos do Brasil atual, e a gente tem compartilhado essas experiências, né? De modo que, de alguma forma, algo de psicoterapêutico sempre acontece nesse grupo. Quanto à questão da polivalência dos participantes, eu lembraria a vocês que a lei fundamental da produtividade dos grupos operativos, ela diz que um grupo será tão mais produtivo quanto mais heterogêneos os seus participantes e mais homogênea a dedicação à tarefa. Né? Ou seja, na medida em que as pessoas vêm com experiências diferentes, com heterogeneidade de suas origens, de suas experiências básicas, de seus conhecimentos, na medida que esses grupos colocam isso a serviço de uma tarefa comum, o grupo é mais produtivo. Né? Entendeu? Então, isso vamos dizer, é a lei fundamental da produtividade dos grupos operativos. Gostaria de que vocês também compartilhassem uns com os outros
não se centrasse só na minha figura, falando um pouco do que está sendo essa experiência agora, né? Como é que vocês estão vivendo esse momento, que eu espero que esteja sendo um momento especial, tá? Uma das experiências mais importantes que a gente tem feito nesse último ano é exatamente de poder compartilhar vivências através desses recursos digitais, principalmente o Zoom, tá? Está sendo compartilhar experiências em situações como essas. Bom, eu, como tinha comentado no início, eu não vou poder ficar até o final, né? Então, tá chegando aqui meu momento de ter que sair. Mas aproveitando esse seu gancho, Marco, eu não conhecia, não conhecia a proposta, achei bastante interessante. E em algum momento, quando caiu a internet antes de retornar, eu acabei entrando também no site que você falou, da Conversagem, para conhecer um pouco. E então, assim, é bem interessante para o que eu estou vivendo, buscando. Eu tenho questões familiares aí, com filhos pequenos, então sábado talvez seja um pouco mais complexo para mim, mas vou estar analisando direitinho. Me lembrou muito meus tempos de faculdade, a sua conversa, o jeito como você trouxe quando estudei Jean Rivière e Blair com um professor na PUC do Rio de Janeiro, que até fisicamente, de uma certa forma, me lembra um pouco você. Então, assim, seria um prazer voltar a estudar. Como a Rosângela falou, eu gosto muito de trabalhos com esse formato, né, de grupo de estudo. Então, vou estudar com bastante carinho a possibilidade de entrar no grupo e conhecer um pouco mais as outras iniciativas que você está conduzindo, coordenando aí com outras pessoas no momento da pandemia. Queria agradecer novamente a oportunidade, o espaço de ter estado aqui, mas, como eu falei, eu preciso me dedicar a uma outra questão familiar aqui agora. Ok. Por favor, entre lá na página da Conversagem. Eu coloquei o link aí nas mensagens que eu mandei e preencha a ficha de inscrição para eu já ter uma noção de quantas pessoas estão, de fato, se comprometendo com a realização com a participação no curso, porque isso é fundamental para que eu possa definir o início do curso propriamente dito, tá? Claro. Uhum. Tá bom. Tá ótimo. Obrigada. Bom final de reunião para vocês, de conversa para vocês. Eu queria falar, Marco, a minha decisão já está tomada, vou fazer o preenchimento da ficha lá no site, mas eu realmente quero estar neste grupo. Tanto faz se for no primeiro ou no segundo sábado. Vou me liberar para participar, acho um horário meio da tarde, um horário muito bom e que vai funcionar. Então, assim, falando, você perguntou como é que vocês estão se sentindo, né, aqui hoje. Mesmo a gente estando num ambiente virtual como esse, e eu tive a oportunidade de participar de apenas um encontro, né, lá de conversagem na quarentena, infelizmente não me é possível durante a semana à noite, é mais complicado, mas eu pude ver o valor disso, quer dizer, confirmar o valor disso, de uma
rede, na verdade, uma rede de troca, uma rede de compartilhamento, no final das contas, de aprendizagem e, de alguma forma, uma rede de apoio mesmo. Então, eu senti aqui, e foi bem interessante ouvir a Marta, ouvir a Mariângela, o Newton, eu me lembro um pouquinho, Newton, eu acho que do grupo de lá da conversagem, que eu fui acompanhando de olheira, sem poder participar, mas eu ainda fiquei no grupo por um tempo, porque eu adorava as conversas, interagia pouco, mas eu dizia, gosto de conhecer estes olhares diferentes, dos meus, muitas vezes, e de ouvir o que as pessoas comentavam, e eu dizia que grupo rico, que grupo interessante, vibrante. Então, eu tenho a sensação aqui agora de realmente valor, sabe? De ter um espaço bom, de troca, de conversa, de aprendizagem, de construção. Acho muito interessante esta comparação que você trouxe, se não me engano, do Blair, quando ele pergunta para o professor algo e o professor diz, não sei. Então, vamos investigar juntos, vamos conhecer juntos. Então, esta é uma coisa que me pareceu muito boa em termos de proposta, e Mariângela, não será você a ignorante destes temas, porque muitas vezes a gente, mesmo com a formação, seguiu por outros caminhos, e tem também um desconhecimento. Então, esta possibilidade de evoluir junto com o grupo e de construir o meu princípio, e cada um construir o seu, e cada princípio ser válido, ser ouvido, me parece de uma riqueza muito grande, né? Então, para mim, está bem interessante essa conversa aqui de hoje, Marco. Agradeço até pelas coisas que você, pelas pitadas que você já foi adicionando aqui a cada intervenção que você fez. Eu gosto muito da ideia de diferenciar teoria de terroria. Teoria de? Terroria. Ah, ok. Certo? Porque eu não sei se vocês sabem a história que está por trás da criação dessa palavra teoria entre os gregos. Porque entre os gregos, quando havia a preparação dos Jogos Olímpicos, cada cidade enviava para outra cidade um cara que chamava-se o Teorós. O Teorós tinha a função... Você está nos ouvindo, Rosângela? Será que ela perdeu o link? Esse é o problema que acontece na internet. Acho que ela caiu, será? Ou ela tirou a câmera só, né? Agora acho que voltou. Voltei. Eu estava aqui o tempo todo, desculpem, mas é que a bateria do Note acabou e eu precisei ligar na fonte. Foi isso. Tá bom. Então, estou falando então da ideia da diferença de teoria para terroria, né? Uhum. Então, entre os gregos, quando havia os Jogos Olímpicos, cada cidade enviava para outra cidade um cara que chamava-se o Teorós. A função do Teorós era observar como é que os atletas daquela outra cidade estavam se preparando para os Jogos Olímpicos.
Então, ele fazia essa viagem, ia lá, observava, e quando ele voltava, ele contava o que viu. Esse discurso do Theoros é que era a teoria. Então, a teoria tem a função de ser um relato dos fatos, um relato dos acontecimentos, né? Que está muito distante de ser isso que eu estou contrapondo, que é a terroria, ou seja, esse relato autoritário que não permite outro tipo de visão. Tá? Então, a ideia de teoria é a ideia de um relato. Tá? E daí que Pichon falava tanto, ele citava tanto aquela fala do Kurt Lewin, que diz que nada de mais prático do que uma boa teoria. Né? Porque uma teoria que nos permite lidar com a realidade, lidar com a transformação, né? Essa é uma boa teoria. Né? Quando nós caímos vamos dizer assim, nas formulações dogmáticas, nos dogmatismos, nós nos afastamos dessa função transformadora que deve ter a teoria. Né? O Marx, né, no mesmo texto em que ele falava da necessidade de colocar os esquemas de Hegel de cabeça para baixo, para poder estabelecer uma visão transformadora da realidade, ele dizia também que até aquele momento, historicamente, os filósofos tentavam interpretar o mundo e que estava chegando um momento em que era necessário que os filósofos se propusessem a transformar o mundo. Tá? Do ponto de vista também da psicologia, é importante que isso aconteça. Né? O Politzer, num texto dele de 1921, ele dizia que os psicólogos viviam enxafordados num charco de ranço e que, por não saberem, não terem nenhuma noção de onde é que se situava a verdade, terminavam seguindo atrás de qualquer um que dizia que era detentor da verdade, se perdiam nesse processo. Né? Nós temos que ser capazes de olhar o real, né? E de nos dispormos a mudar a realidade. Mas eu estou falando muito, estou sentindo que eu estou falando muito. Nilton, você podia também intervir um pouco aí. Porque assim, você fez a apresentação do curso, perguntou para o pessoal. O microfone está baixo. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Está baixo aí? Melhorou? Está baixo, mas está mais audível. Tá. Então, vou falar mais perto aqui, que eu não estou conseguindo aumentar. É que você fez a apresentação do curso, né? Das temáticas e da forma como vai trabalhar. E talvez quem não me conheça não sabe que eu fiz esse curso já na década de 80 do século passado, com Marco Aurélio, né? E a Rosângela lembrou. Né? E, quer dizer, de lá para cá, eu sempre, no meu trabalho, sempre adotei as referências pichonianas. Né? Então, o que eu posso falar hoje é da minha expectativa, na verdade. Né? Por quê? Eu estaria revendo esses referenciais, né? Só que agora, com certeza, com um olhar mais crítico, porque tem uma experiência de vida acumulada,
né? Que vai, sem dúvida nenhuma, aquilo que já foi visto hoje vai ser olhado com uma experiência que eu já vivenciei, né? Então, eu acho que vai ser muito rico esse processo. E outra coisa, que nem eu falei, eu conheço o Marco desde daquela época, e o Marco Aurélio também vem acrescentando muita coisa à referência pichoniana, né? A teoria de Pichon. Né? Quer dizer, ele pensa, vamos supor, pichonianamente e freudianamente, né? E pensa o momento atual que nós estamos. Então, ele vai... eu diria que o Marco Aurélio também está naquela linha para além de Pichon. Né? Então, a minha expectativa é que tomar contato com essa teoria hoje, né? Não é retomar a teoria, né? Mas é recriá-la hoje, a partir da vivência que eu tive, e que cada um tem, né? E que isso que vai ser aproveitado nesse curso, né? Eu acho que vai ser uma coisa muito rica, né? Que eu posso falar é isso. E partindo, volto a dizer, do Marco Aurélio, que eu sei que ele já acrescentou coisas. Quer dizer, a gente vai ter aí também uma teoria que é do Marco Aurélio. E se é do Marco Aurélio, é nossa, né, Nilton? Na medida em... Tudo é de todo mundo quando a gente está em grupo. Sim, sim. E eu fico pensando, não sei o que vocês acham, mas antes de eu falar o que eu estou querendo falar, tem uma outra coisa que eu estou querendo falar. Antes disso, segunda coisa que eu quero falar, que eu me identifico muito com você, Nilton, porque eu também tive a alegria de aprender grupo operativo quando eu era educadora de rua. Eu comecei como educadora de rua, ligado à PUC de São Paulo, ao Núcleo de Trabalhos Comunitários, que hoje leva o nome da professora Estela Graciani, que aprendeu com Moacir Gadotti, que aprendeu com Paulo Freire, né? Então, eu até faço esse histórico, porque é legal da gente lembrar, né, as gerações de Paulo Freire, as gerações de Pichon Rivière, né? Então, eu compartilho com o Nilton essa vivência de que estou revendo o grupo operativo, é muito rico, é muito gostoso, né? E a segunda ideia é a questão do Nilton falando, né? E a gente com essa vivência aqui em grupo operativo, na qual, objetivamente, num primeiro momento, existe a exposição das categorias da psicanálise operativa, e no segundo momento, somos nós elaborando, dialogando, conversando, né? Esse modelo de trabalho em grupo me parece que é algo muito próximo a uma praxis, né? Me parece que pensar grupo operativo, vivenciar grupo operativo, pressupõe a integração da teoria com a prática, ou seja, uma praxis. Faz sentido isso que eu estou comentando sobre a praxis como algo estruturante da psicanálise operativa? Vou deixar para o Nilton responder. Olha, você está... É a teoria a partir de uma prática e a prática a partir de uma teoria, né? Isso aí que... Se o nome disso é pragmatismo, eu não sei te falar. O seu som está muito Mas alto.
Não, eu falei que o que ela está colocando é a questão da teoria a partir de uma prática e a prática a partir de uma teoria, né? Como um processo contínuo. O que eu falei para ela é que se o nome disso é pragmatismo, eu não sei te dizer, né? Se isso é pragmático, mas eu sei que esse é o processo evolutivo, né? que se adota, que o Pichon adota, né? Você tem uma retroalimentação da teoria e da prática, né? Onde a realidade é o seu parâmetro para isso. Ô, Newton, só para clarear, eu não usei a palavra pragmatismo. Ah, não. Eu usei o termo praxis. Ah, tá ok. Tá ok. Mas eu estou entendendo que você acha que faz sentido, Sim, né? sim. Então, desculpe se eu entendi pragmatismo. Por isso Imagina. eu apliquei. E você, Maria Ângela, tem algo a dizer aí para nós? Eu tenho. Eu tenho, sim. Eu acho que é um desafio, vai ser um desafio bastante interessante para a minha pessoa. Folgo em saber que a Rosângela, né, pela fala que ela colocou, não sou um peixe tão estranho neste momento, e eu acredito, assim, uma possibilidade bastante grande de aprendizagem, né? E sempre me chamou muita atenção essa questão do trabalho em grupo e trabalhar focado em cima de uma tarefa. Não tenho esse conhecimento aprofundado, na verdade, e eu quero adquirir esse conhecimento, entender melhor como que funciona, né, esse processo, considerando que, assim, a gente vem de uma realidade de trabalhar realmente muito com famílias e com setores extremamente vulneráveis, né? E dentro desse processo, e principalmente nesse momento especial aí que nós estamos vivendo de pandemia, onde tantas coisas estão acontecendo, onde a gente sempre buscou trabalhando desenvolvimento de convivência, o processo de construção coletiva, um desafio bastante grande nesse momento onde o isolamento social e o distanciamento se faz presente, né? O grande desafio da gente trabalhar isso com o uso de novas tecnologias, de que maneira a gente consegue se reinventar nesse processo, profissionalmente também, para mim foi um desafio no começo dessa pandemia, né, de estar ficando isolado em casa com um monte de e não dominar todo esse processo de tecnologia e as coisas acontecendo, e de repente nós tendo que lidar com essas questões que envolvem as famílias e que os nossos serviços tinham que começar a funcionar, mas não tinham um protocolo seguro para que as crianças estivessem mais seguras em locais onde os territórios são mais atacados, inclusive pela questão da Covid, por ser mais adensados, e como que a gente pensa em política pública quando a gente fala em retorno dessas atividades, em fazer com que as crianças estejam afastadas de um ambiente que muitas vezes é mais agressivo nesse momento, por todas essas contingências, e que o Estado, né, não se preparou para isso, não teve como se preparar para isso, e de que maneira a gente ia lidar com essas questões. Então, isso trouxe muita angústia, né? Acho que não só para a minha pessoa, mas toda a equipe que estava trabalhando com a proteção básica ficou, assim, extremamente mexido, e dentro desse processo a gente veio o ano todo e tentando achar caminhos e buscando possibilidades, e neste período eu acabei saindo realmente, né, por questão da própria aposentadoria, entrando num outro processo que a gente lida com criança, com adolescente, né, Newton, a questão das escolas estaduais, e eu falei, nossa, e quando eu encontrei o Newton, lembrei dos grupos operativos, e eu estava conversando com ele esses dias, ele falou, nossa, mas você tem interesse? Ah, eu tenho, eu estou pimposa, eu estou no máximo, aí eu chego e vejo todo um ambiente de pessoas e tenho uma certa familiaridade com isso, eu falei, gente, eu vou ter que pedalar muitíssimo, né? Mas, e além disso, eu não tenho experiência com a psicanálise. Eu não sei se isso, você colocou como uma recomendação, mas não como um impeditivo, né? De vivenciar isso. Mas eu tenho um interesse em permanecer, né? Em participar do grupo nesse sentido e ver de que maneira eu consigo
tá agregando conhecimento, tá trocando com vocês. Eu tenho muito interesse nesse processo. Basicamente é isso, né? É o primeiro contato que eu estou tendo, não conheci o site, né? Vou procurar me inteirar, mas eu acho muito interessante a fala do Marco, de vocês todos, eu estou absorvendo bastante e espero poder continuar nesse processo. Ok. Bem, vejam aqui. Nós temos aqui nessa imagem que eu estou colocando aqui no lugar da minha imagem, né? Vocês veem as referências básicas. Nós temos aqui um site, que é o www.conversage.com. Né? Tem diversas abas. Eu sugeri que vocês investigassem, que percorressem, que navegassem. Né? Tem muita coisa nesse site. E tem um canal no YouTube, né? Que é também Conversagem, que vale a pena vocês visitarem. Inclusive, eu peço que se inscrevam, que deixem likes, essas coisas, para que ele possa ser mais divulgado. Né? Nesse YouTube tem diversos vídeos que são interessantes. Né? Tem esse da ética, tem um outro em que eu trabalhei a questão da diferença do real e do virtual, que é também muito interessante ser visto. Tem material lá que vale a pena ser conhecido. Tá? E uma coisa que eu peço é que, na medida em que vocês se interessem de fato em participar, eu volto a dizer que vocês preencham a ficha lá de inscrição. Né? O curso está na aba dos grupos focais, no Conversage. Então, lá tem um link para a ficha de inscrição. Eu gostaria muito de ter essas confirmações de inscrição para eu poder me situar em relação a quantas pessoas que estão, de fato, interessadas em participar, se comprometendo com o curso, para eu poder me localizar. Por enquanto, eu vou ainda seguir fazendo essas reuniões de informação. Vou fazer mais uma no sábado que vem, de tal forma que a gente possa agregar um número de pessoas que deem para a gente ter certeza de que tem uma base, né, de um número de pessoas que garantam que o curso vá adiante. Tá? Uhum. Estamos aí por 10 minutos, praticamente, até o final desse grupo. Tem algum outro tema que vocês gostariam de colocar nesse momento? Ô Marco, nessa tua trajetória de estudo, de aplicação, de aprofundamento do Pichon, do Blair, dessa psicanálise, com certeza de outros conhecimentos, você sentiu a necessidade de incorporar a vivência do corpo? Eu sei que o Pichon trabalha com a dimensão corpo, mente, vínculos, né? Você, especificamente sobre o corpo, essa materialidade de ossos, músculos, conectado com mente, com vínculos, você tem se aprofundado, você tem esse interesse? Não, eu não tenho abordagens específicas centradas sobre o corpo. Né? Eu diria que eu trato do sujeito como um todo. Né? Nós estamos incluídos
numa realidade que está aí, quer dizer, a realidade do país hoje é a realidade da pandemia, que inclui a questão do corpo do ponto de vista, inclusive, da patologia, né? Nós estamos com recordes de óbitos todos os dias, né? E com um sofrimento intenso, né? Essa pandemia surgiu há um ano atrás e vamos dizer, as internações, os adoecimentos e os falecimentos estão chegando cada vez mais próximos de nós, né? E isso inserido dentro de uma crise econômica e política que não é brincadeira, né? Quer dizer, eu acho que é o momento mais crítico que nós estamos vivendo. O que eu sinto fundamentalmente nesse momento é que no final da década de 80 e da década de 90, né, com aquela história de dissolução da União Soviética, de queda do Muro de Berlim, e aquele discurso de hegemonia do capitalismo e do fim da história, houve um momento em que não se podia falar mais de materialismo dialético, era como se estivesse virando uma coisa retrógrada falar de marxismo. E hoje, com as evidências da destrutividade do neocapitalismo, de todo esse processo que está aí tão evidente, né? Está se criando de novo um espaço para se poder falar dessas coisas, discutir as questões ideológicas, né? E se pensar a possibilidade de construção de vínculos de outra natureza, né? As pessoas se alienaram, né? As pessoas passaram a trabalhar como se a única mediação possível nas relações entre as pessoas fosse através do dinheiro, tá? E é importante que se descubra que vínculos humanos, vínculos verdadeiros, vínculos com conteúdos sólidos, eles não passam pelo dinheiro, eles passam pelas relações entre pessoas, né? E eu estou me dedicando muito a isso, nesse sentido, né? Quer dizer, de criar oportunidade de se ver que, efetivamente, o que vale mesmo é a relação entre pessoas, entre sujeitos capazes de construir seus próprios projetos, né? E, com isso, interferir na construção do projeto coletivo. Isso é muito importante nesse momento, para entender. Então, nós estamos com menos de 10 minutos para o fim do nosso grupo, então talvez valesse a pena a gente caminhar no momento de resgatar um pouco o que foi essa experiência para todos nós, né?
Para mim, Marco, Newton, acho que você não estava aqui quando eu falei, mas eu também fiz esta formação com o Marco na década de 80. Mas depois nós acabamos, faz tanto tempo isso que década de 80 do século passado, né? É uma coisa assim. Então, mas acabei vendo valor em tudo isso. Então, hoje, de uma certa forma, me parece, quando você fala, Marco, disso do significado, a minha sensação, resgatando o que foi este encontro, é de, sim, reconstruir aquele aprendizado, sabe, Newton? Mas certamente tem um resgate de significado para mim. Então, este encontro de hoje vai nesta direção para mim. E num momento que também, Marco, eu entendo como muito delicado, muito difícil, em que esta construção do senso do coletivo é fundamental para que a gente possa, no meio de toda esta dor, de tudo que nós estamos vivendo, procurar construir algo melhor, aprender alguma coisa com isso, sabe? E tirar disso algo que tenha significado e que possa promover, sim, transformação. Por mais difícil que isso tudo seja, que isso tudo esteja sendo. E eu confesso que está sendo muito, ao mesmo tempo, muito delicado, muito decepcionante em muitos aspectos, ao ver reações tão contrárias a tudo isso que a gente acredita e procura construir, mas vejo também a oportunidade de a gente encontrar um caminho, de encontrar saídas e novas respostas. É assim que eu estou me sentindo agora. Bem, então, toma aí. Aliás, você quer falar alguma coisa? Gostaria de falar? Na verdade, eu agradeço mesmo a oportunidade de estar participando dessa conversa com vocês e entendo que isso seja um processo de novas possibilidades, um início de aprendizagem e eu estou aberta para esse momento, né? E foi muito importante estar aqui com vocês e eu acredito que vai nos subsidiar bastante, bastante mesmo, tá? Querido. Obrigada, gente. E você, Nilton, o que você diria disso tudo aí? Eu? Pois é, eu falaria que hoje eu me senti num movimento de bolinha de ping-pong, né? Indo lá para trás, né? E trazendo coisas de lá para o momento atual. E, lógico, tentando pegar ferramentas, aquelas ferramentas, porque o momento atual, a gente fala no nosso grupo, né, Maria? A gente é meio desbravador de um novo tempo, né? Então, é aquilo, nada mais prático do que uma boa teoria. Então, a gente está revendo aí
retomando algumas referências, né, que a gente adota, mas pensando nesse... Quer dizer, na verdade, como que a gente consegue construir nesse ambiente um caminho para a solidariedade, porque no fundo é isso, né? Um caminho que rompa esse olhar para o próprio umbigo que hoje em dia está sendo estimulado. Ok, então vamos lá. Bem, eu vou realizar então mais uma reunião no sábado que vem. Eu peço a vocês para ajudarem a divulgar e vamos ver se a gente consegue agregar um número de pessoas suficientes aí para poder dar base para fazer esse curso, tá bom? É isso que eu peço. Bem, podemos terminar então já? Sim, podemos encerrar. Podemos sim, Marco. Ok. Então, Muito obrigada. Podemos. Tchau. Obrigada. Obrigado a vocês pela presença. Obrigada a todos, adorei. Obrigada. Amém. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau. Obrigada. Um abraço. Tchau. Outro. Tchau.